enfermidade que está vindo à Terra. Então, é isto que nós temos explorado ao longo deste tempo, quando eu disse que há uma grande enfermidade que está vindo à Terra. Então, é isto que nós temos explorado ao longo do tempo para trazer entendimento para as nações. O que é que o Senhor está dizendo? O que é que o Senhor disse? O Senhor disse que há uma grande enfermidade vindo à Terra. Número 2, que traria uma grande angústia de enfermidade e que viria da Ásia e que a Índia seria afetada. E que os cientistas fariam cultura, pesquisas, e que não haveria equipamento para lidar com a enfermidade. Então, isto é o que você vê agora nos seus noticiários. Eu disse naquela profecia que as pessoas lotariam os hospitais. Então, vocês veem o que está acontecendo agora nos hospitais em todo o mundo, superlotados. Há uma situação por toda a Terra agora. Mas o que é que o Senhor está dizendo em toda esta profecia? Esta é a parte mais importante desta conversa. Então, nós estamos olhando esta conversa do Senhor nesta geração, que veio daquela profecia de 1º de dezembro de 2015. E eu disse que o Senhor está dizendo que o Messias está vindo, que as nações precisam se preparar em justiça e absoluta santidade, porque o Messias está vindo. E eu disse que a partir disso, há uma instrução de que as pessoas precisam se arrepender. Há necessidade de um arrependimento global. Então, esta também será a resposta que vai trazer remédio, remissão para esta situação atual. Mas o Senhor tem chamado a atenção desta geração, porque Ele enviou os seus servos a vocês, e ao mesmo tempo, o Senhor visitou na sua densa e escura nuvem, a mesma nuvem que veio para os filhos de Israel no deserto. Então ele veio, ele visitou. Ele visitou a Terra. E ele está exigindo atenção de que as pessoas precisam saber que ele visitou e que ele veio aos seus servos. Então ele encontrou o ponto de foco. O foco. Ele fez estes servos o centro das atenções desta geração. E desta missão de preparar o caminho para a vinda do Messias. Então ele espera que as pessoas perguntem, que as pessoas venham e perguntem como nós devemos nos preparar. Como que nós podemos nos livrar deste coronavírus que você chamou? E quanto aos gafanhotos,
Então, esta é a instrução com a qual nós temos lidado a partir do livro do Apocalipse, capítulo 6. E eu disse que quando o Cordeiro abriu o quarto selo, o Senhor me trouxe ao trono dentro do céu. Isto é uma afirmação muito grande para fazer, de que o Senhor me trouxe dentro do céu, não apenas no céu, dentro do seu trono. Então, naquele lugar, eu testemunhei o Cordeiro de Deus abrir o quarto selo. E quando ele abriu o quarto selo, então o Senhor Deus liberou o quarto ser vivente para mim. E eu tive uma conversa com ele. E depois disso, ele foi e liberou o quarto cavaleiro. E eu disse que a segunda parte daquela visão, eu vi a igreja pela primeira vez dentro do céu. E dentro do céu, ela estava adorando ao Senhor. Ela estava adorando diante do trono do Senhor, super gloriosa. E eu disse, o Senhor pôs os dois juntos. Os dois eventos, para que nós possamos entender que os dois eventos estão relacionados. A liberação do quarto cavaleiro que traz a enfermidade à terra, e o nome dele é morte. Então, o arrebatamento da igreja, o fato do Senhor levar a igreja, de o Senhor levá-la para o céu. Então, agora vocês veem, o Senhor, da sua forma, ele agora traz o cumprimento do coronavírus. E neste processo ele fala. A conversa que ele está falando é aquela conversa do trono de Deus dentro do céu. 29 de julho de 2009. E ele está dizendo muito claramente que a partir deste cumprimento, a nação deve se preparar. O tempo de aparecer diante do Senhor, diante do seu trono, está próximo. Isso significa que a qualquer momento agora o Senhor vai levar a igreja. É por isso que é um grande privilégio para mim vir diante de vocês aos bilhões globalmente, nos diferentes nações globalmente agora. Há muitas plataformas que estão levando esta mensagem até os confins da terra. Então, ao olharmos a igreja aparecendo diante do trono de Deus, então o Senhor nos trouxe ao livro de Zacarias. Então, no livro de Zacarias, nós vamos examinar o capítulo 3. E nós vimos que uma tremenda instrução veio para esta igreja, para esta geração, a partir de lá, onde o Senhor está dizendo que há certos requisitos para aparecer diante do Senhor. Ele está dizendo que aparecer diante do Senhor, diante de Deus, há os seus padrões. E estes padrões devem ser observados. Então, ele está dizendo que este é o tempo mais importante para as nações e para o corpo de Cristo, para se preparar muito bem para aparecer diante do Senhor. E é um momento muito poderoso,
Porque literalmente todas as nações podem se preparar e evitarem de ir para o inferno. Nós vimos em Apocalipse capítulo 6 que ao quebrar os selos do rolo de Deus, há uma insuportável ira de Deus que é derramada sobre a terra. Então é por isso que o Senhor está intensificando o despertamento e dizendo para esta geração que vocês não têm que entrar na tribulação. Ele está dizendo, apenas creia no Evangelho, receba Jesus e seja nascido de novo. E nascido de novo adequadamente, apropriadamente, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele disse que a justiça é a veste que você vai usar para entrar no céu. Então, enquanto nós estamos olhando a justiça do Senhor, que você vê em Apocalipse 19, versículo 8, quando ele diz, linho finíssimo, resplandecente, limpo, foi dado a ela, a igreja, para usar. Então, nós temos explorado isso. Isto essencialmente fala de preparação para ir encontrar Deus. Preparar para ir e ficar diante de Deus. Então é assim que eventualmente nós vimos Mateus 22 e a grande ofensa que o Senhor recebeu. O Senhor fica ofendido quando ele vê alguém lá que ele chama de amigo que não havia se preparado. O Senhor ficou grandemente ofendido. Eles o ofenderam. Quando eles não se preparam, o que significa? Que ele diz que ele espera que todas as pessoas ouçam as suas instruções e se preparem para a gloriosa vinda do Messias. E ele diz que a melhor coisa que você pode fazer na terra hoje é se preparar para a vinda do Messias. E é assim que nós fomos adiante daquela ministração de Mateus 22, 11 para Zacarias 3. E em Zacarias 3, nós vimos que Josué aparece diante do trono do Senhor. Que Josué aparece diante do anjo do Senhor. E quando ele aparece diante do anjo do Senhor, Satanás também aparece à sua direita para acusá-lo. E nós vimos que o anjo do Senhor é Cristo Jesus pré-encarnado. E era assim que o Cristo, que Jesus costumava aparecer para o povo do Antigo Testamento. E é espantoso, porque Josué aparece diante do Senhor com vestes sujas. E eu disse que isso essencialmente fala da condição humana quando ela está diante do Senhor, o homem. Então nós vimos que se esta é a condição do homem, então quão repulsivo é o pecado diante do Senhor.
E nós vimos então que ele compara isso, ele diz que é igual à lepra. E nós vimos ontem que esta é a condição humana. Que ao bem que eu desejo fazer, eu não consigo fazer. Nós lemos na Bíblia. E ele diz, o mal que eu não quero fazer, este então eu faço. Então este é um despertamento muito importante para esta geração. Que a condição do pecado torna o homem impotente, porque ele não pode curar-se a si mesmo do pecado. A condição do pecado, ela é tal que você precisa de um Salvador. O homem precisa de um Salvador para libertá-lo do pecado. Então, ontem nós vimos a condição humana. Quão repulsiva é esta condição por causa do pecado. E nós vemos que a igreja deste dia presente está fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão indo diante do Senhor com vestes sujas. Aquela sujeira que você viu na escritura de Zacarias 3, isso é pecado. Podemos então avançar a conversa nesta noite? Para nós, quanto a nós, estamos muito felizes. Estamos felizes com o fato de que o Messias está vindo. Então, se você não está preparado, então você vai ficar muito preocupado. Mas veja, há uma porta aberta aqui. Você também pode se arrepender. Você pode se arrepender e receber o Senhor, crer no Evangelho e andar em santidade e em justiça. E então você vai se unir ao povo de Deus. Nós estamos felizes. Nós queremos que o Messias venha. E se estes eventos que estão acontecendo sobre a terra é um sinal de que ele está vindo, o cumprimento das minhas palavras do coronavírus, o cumprimento das minhas palavras dos gafanhotos bíblicos. Então você vê que para os cristãos há uma eleição no coração deles. Uma alegria porque eles sabem que o rei está vindo. Finalmente ele está vindo para levá-los para casa. E eu disse, eu estou dizendo antes de começar, eu diria aqui antes de começarmos a ler Zacarias, que para nós, a razão pela qual nós realmente ansiamos pela vinda do Messias, porque nós sabemos que aquele será o dia quando o Senhor vai remover a igreja das agonias deste mundo. Número 2. Porque aquele é o dia quando o Senhor vai levar a igreja para a eternidade. Então, funerais, enterros, juntamente com enfermidades e doenças, tristeza e angústia, tristeza e cânceres, coronavírus. Todas estas coisas nunca mais estarão lá quando a igreja entrar no céu. É por isso que você vê que os cristãos estão tão ansiosos pela vinda do Messias. Então, novamente, então este é o tempo quando a igreja será levada para a paz eterna. Não mais divórcio, não mais desemprego, não mais medo de não pagar contas.
Não se preocupar mais, não ter medo porque o seu casamento está acabando. Ou a companhia para a qual você trabalha está prestes a entrar em falência. Os problemas deste mundo terão acabado para sempre. Então é por isso que você vê que os cristãos estão ansiosos pela vinda do Messias com muita alegria. Porque eles sabem que esta terra não é o lar deles. Número 3, nós também estamos ansiando pela vinda do Messias com grande antecipação por causa das circunstâncias ao nosso redor. Porque nós sabemos que aquele vai ser o dia da recompensa pela nossa fidelidade que nós tivemos nesta terra. Quem não está desejando uma recompensa eterna? Então é por isso que este é um tempo excelente, porque deve encorajar a tua fé de uma forma maior, porque veja, o Messias está vindo, então você tem que apegar-se à santidade, apegar-se mais fortemente à santidade e à justiça. Porque você sabe que o Messias está vindo. Então você precisa apegar-se mais fortemente à justiça e à santidade. Então, para os cristãos é uma história diferente. Eles têm tanta alegria nos seus corações. Eu quero dizer, para os cristãos. At this time, they are looking at all these circumstances happening on the face of the earth. Os cristãos estão olhando todas estas circunstâncias ao redor deles, ao redor de toda a terra, e eles estão dizendo: vem, Senhor Jesus, vem. Isso significa que eles estão se preparando com sinceridade todos os dias. Todos os dias eles estão aperfeiçoando as suas vestes. Eles estão aperfeiçoando a sua justiça. Eles estão aperfeiçoando a sua santidade. Porque os sinais são tão óbvios que até mesmo uma criança pode dizer: mamãe, o Messias está vindo. Todos podem dizer e ver que nós nunca estivemos desta forma na Terra. E ele está dizendo que a terceira razão pela qual os cristãos dentro deste ambiente ainda podem esperar com alegria pela vinda do Messias, com maior alegria, é por causa desta recompensa. Eles serão recompensados pela sua fidelidade nesta terra. Número 4, nós também estamos ansiosos em meio a estas circunstâncias, porque nós sabemos que o Messias está vindo. Então nós estamos ansiando com muita alegria e levantamos os nossos olhos com mais alegria e expectativa e antecipação, porque nós sabemos que quando ele vier, aquele também será o tempo quando as pessoas que pensaram que o Messias nunca voltaria, eles estão abusando do Evangelho, eles estão abusando da salvação, estão abusando dos cristãos. Eles agora vão saber. Aquele é o dia quando todos saberão que a religião da cruz é a única verdadeira religião que leva pessoas para o céu. Porque muitas vezes você tentou convencê-los e dizer para eles: veja, o Messias está vindo. Jesus morreu por você na cruz. Ele é aquele que sustenta a terra. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Príncipe da paz. Você pode dar muitos argumentos lá, mas eles não creem. Mas naqueles dias toda discussão vai parar.
Quando eles verem o Senhor Jesus vindo, mas talvez eles não vejam, mas eles vão ver que o Senhor... E talvez eles não vejam o Senhor vindo, mas eles vão ver que a igreja foi levada. Então, naqueles dias, eles vão saber que nós estávamos certos. Mas nós também sabemos, número 5, que quando isso acontecer, nós estamos esperando ansiosamente a vinda do Messias, por causa da tremenda recompensa que o Senhor vai receber, o Messias vai receber. Pela grande obra que ele fez para redimir a humanidade na cruz. Então você pode dizer que para nós como cristãos, nós ansiamos por esse dia quando vamos ser recompensados, quando ele será recompensado. O dia quando o Senhor será honrado e será reconhecido. Nós estamos esperando esse dia. Então é por isso que, apesar da circunstância desse dia do coronavírus, nós obedecemos tudo. Vocês têm que obedecer o lavar de mãos. O Senhor falou ontem e eu circulei globalmente isso. Lavar as mãos no sonho, e então eu circulei globalmente. E eu disse, lave mais as suas mãos agora. E ao mesmo tempo, use máscaras e luvas. Mantenha a distância social, mas entretanto, em meio a tudo isso, nós estamos esperando e ansiando pelo reino, onde não há enfermidade. Naquele reino não há juízo de Deus. Há somente paz, a vida eterna, a alegria e celebração. Então nós estamos esperando ansiosamente aquele reino de Deus. Quando aqueles que receberem Jesus serão recompensados com vida eterna. É por isso que nós estamos tendo essa conversa, para que a Igreja de Cristo possa receber a instrução agora, para que ela possa receber, para que ela possa então ir para aquele reino. Porque sem santidade você não vai ver este reino. Outra razão, número 7, quando nós estamos como cristãos felizes em meio a tudo, todas essas coisas, porque eu falei com vocês enquanto estávamos lidando com a tribulação e a grande tribulação. Quando nós começamos a olhar Apocalipse capítulo 6, a quebra dos selos do rolo de Deus. E eu disse que a razão pela qual o Senhor derrama sua ira na terra, depois que a igreja é levada, é por causa da tremenda apostasia que sobreveio à terra. Mas o mais importante é porque ao longo daquele caminho, ao longo desta trilha, ele estabeleceu a redenção do Messias, do Deus de Israel. E toda essa situação da tribulação e da grande tribulação é para... Deus está focando na redenção de Israel, o povo da aliança do Senhor. Então é por isso que eu disse que nós estamos felizes que o Senhor está vindo para redimir o povo da sua aliança, o povo da aliança de Deus. O Messias veio do povo da aliança de Deus. Ele é o Messias judeu. Esse é um fato que você não pode jogar fora. Eu sei que o diabo quer retirar isso fora.
E a disposição de amor que Jeová dá para com o seu povo é muito peculiar, é muito especial, não pode ser comparado com nada. Estes são fatos. E a verdade. É por isso que ele diz que todo aquele que abençoar Israel é abençoado. E ele diz que aquele que amaldiçoa Israel, Jeová vai amaldiçoar. Estes são fatos abertos e claros. Então nós estamos felizes de que Deus finalmente vai trazer o povo da sua aliança para o Messias judeu, para reconhecê-lo. O seu povo antigo, Israel. Então, a outra coisa que nos faz feliz no meio do coronavírus, porque nós sabemos que todo este processo vai levar à instalação, ao estabelecimento do glorioso reino de Deus na terra. E nós queremos ver o glorioso reino de Deus estabelecido na terra. O reino de justiça. O reino de paz. O reino do Messias. Aleluia! Então, este é o pano de fundo sobre o qual nós estamos tendo essa conversa. Então podemos continuar com a nossa conversa em Zacarias de como aparecer. Porque Josué aparece diante do príncipe da paz. De uma forma muito tremenda, ele aparece com roupas sujas. E eu sei que a igreja brevemente vai aparecer. Então esta é realmente uma conversa na hora certa. Está agora na hora certa. Porque naquela visão de 29 de julho de 2009, na segunda parte, eu vi a igreja aparecer diante do trono de Deus. É por isso que nós estamos lidando com o aparecer. Como aparecer? Quais são os requisitos para aparecer diante do trono de Deus? Aparecer diante do Senhor, Yahweh. Aparecer diante do trono de Deus. Abram comigo no livro de Zacarias, capítulo 3, novamente. E eu vou ler desde o princípio novamente, versículo 1. Zacarias, capítulo 3. E ele diz: então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor. E Satanás de pé do seu lado direito para acusá-lo. Versículo 2, ele diz: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Acaso não é este homem um tição tirado do fogo? E é tremendo, já até aqui vocês podem ver que Josué aparece diante do Senhor. E quando ele aparece, o diabo aparece para acusá-lo. E eu disse que toda vez que você se determina a servir o Senhor em santidade, da forma correta, o diabo normalmente tem que aparecer para te acusar diante do Senhor, para te apontar o dedo. E nós vimos muito claramente que quando Israel foi enviado, antes de ser enviado para o cativeiro babilônico, antes deles serem enviados, havia muita rebelião e muita desobediência na casa de Jacó.
a prophet will appear and warn a generation. Deus profetizou. Normalmente, antes de um juízo, Deus envia um profeta para avisar. Eles foram avisados. Jeremias avisou. The Lord has sent his prophets to warn the generation about the judgment that is Como coming. agora, o Senhor enviou seus profetas para alertar uma geração a respeito do juízo que está vindo. E vocês viram que as palavras dele se cumpriram em terremotos e enfermidades, então você pode dizer que esse juízo vai vir. The Lord has essentially held an evidence-based conversation with this generation. O Senhor essencialmente teve uma conversa com esta geração que foi baseada em evidências. So that you cannot say, oh Lord, we did not know. Para que você não diga, Senhor, eu não sabia. Então ele até mesmo fez com que minhas palavras se cumprissem, para fazer uma geração entender de que certamente sim, a tribulação e a grande tribulação, quando a ira de Deus é derramada sobre a face da terra, vai acontecer. Se a profecia do coronavírus se cumpriu, os gafanhotos, então certamente você pode dizer que a vinda do Messias vai se cumprir para levar a igreja. Você pode dizer com certeza que a grande tribulação vai acontecer. E é por isso que o Senhor está dizendo. Então ele está dizendo que enquanto Josué estava diante do Senhor, Satanás aparece para acusá-lo, para difamá-lo, para degradá-lo. Porque o diabo normalmente quer que o povo de Deus seja totalmente arruinado. Se alguém é aleijado, ele quer que ele continue aleijado lá, no chão lá, tomando chuva. É isso que o diabo quer. Okay, may I say other things? I said that the remain in that mud or that dust. Eu disse que o diabo quer que esse aleijado fique lá naquela lama, que ele faça suas necessidades sobre ele. Quando a chuva vem, não tem ninguém para levá-lo de dentro da casa. O diabo quer que eles permaneçam naquela condição para que eles vão para o inferno. Ili kwamba hata wakati mvua inapomnyeshea abaki pale katika hiyo matope, ili kwamba hatimaye aende jehanamu. And so Joshua was serving the Lord. Na kwa hivyo Yoshua Então Josué estava servindo o Senhor. na yeye ndiye alikuwa kuhani pekee. E ele era o único sacerdote que eles tinham lá. Porque agora o Senhor estava tentando reconstruir o seu povo lá. Mas o diabo aparece para acusar Josué. Em outras palavras, então você podia pedir para o diabo, então o que você quer? Você quer que o meu povo não tenha relacionamento comigo para que eles vão para o inferno? Porque o diabo estava lá dizendo que Josué não era adequado. Ele estava apontando o dedo para Josué. Para que o seu povo pudesse voltar para o Senhor. E o diabo estava acusando, dizendo, não, ele não é adequado. Você quase pode sentir que o Senhor estava dizendo para o diabo, acaso este homem não é um tição tirado do fogo? And so it's amazing. Então é surpreendente, porque é como se o Senhor estivesse dizendo que a forma como Josué está servindo Israel
of slavery. no tempo quando eles tinham acabado de voltar de 70 anos de And this is cativeiro. the first returnees, the first lot of returnees E esses that são are os trying to build the primeiros, wall and o build the primeiro house. grupo que retornou, que estavam tentando reconstruir os muros, reconstruir a The casa, house of the Lord. nyumba ya Bwana. And now a you casa don't do want them to Senhor. build. Na sasa hutaki wajenge. Então So in agora other words, você the não Lord quer could que have eles asked the devil. reconstruam. Kwa maneno mengine, wende Bwana Então, em outras aliuliza palavras, o shetani, Senhor In fact, in poderia this ter conversation, perguntado is para o this man diabo. not a burning stick snatched from the fire? That was really essentially Na what the Lord was verdade, asking. nesta conversa, quando o Senhor pergunta, acaso não é este homem um tição tirado do fogo? Essencialmente é isso que o In Senhor other está words, he was dizendo. saying, the work Então, Joshua has done, I can see. Kwa maneno mengine, Listen to me say que ele diz, a obra que Josué to try to connect his people, my people back to me, that I see. kwa maneno mengine alikuwa é anasema como se kwamba ele dissesse, ouça Satanás, o trabalho que kazi Josué ambayo está Yoshua tendo amefanya para kujaribu fazer com que o kuunganisha meu watu wangu, povo se kurudi kwa reconecte Mungu wao, comigo, hiyo eu ninaweza posso kuona. ver o But trabalho for me, que ele show me está what you've fazendo. done. Lakini kwa wewe nionyeshe Mas kile agora, unafanya. mostra-me o que você está fazendo com o meu You povo. understand? Je, mwelewa? In other words, Vocês Kwa maneno entendem? mengine, the Em outras cripples he has palavras, raised, we can see. viwete ambao amewainua tunaweza os kuona. aleijados que ele Show me levantou, yours. nós podemos Tuonyeshe ver. wako. And so that's why Mostre the devil os seus. disappears. Ndio sababu unaona ya kwamba E shetani é por isso que o anatoweka. diabo Lord rebukes him. desaparece Wakati Bwana anamkemea. quando o But that Senhor o rebuke is very repreende. Lakini hiyo kemeo ni ya nguvu Mas kabisa. essa It is repreensão é assuring, muito reassuring to the poderosa, church Ni hakikisho kwa porque kanisa está that the Lord has reafirmando greater para a power than igreja ya kwamba nguvu Bwana ana que o, nguvu nyingi que o kuliko Senhor shetani. ele tem Alimkemea. and it disappears. tem poder muito maior do que o diabo. Ele o repreende e ele tem que That even desaparecer. you in Então your nós calling, vimos the muito Lord may be calling claramente you. Ya kwamba hata wewe que katika até mwito mesmo wako, vocês Bwana no seu anakuita. chamado, That if talvez the o devil Senhor does not está te attack chamando. you, Lakini iwapo shetani hata Então, se o Or diabo accuse não you, te atacar kukustaki, then ou for te sure, acusar, basi kwa hakika então com you should certeza check out why is it that the devil is not getting hurt by your ministry? você deveria checar. Por quê? Por que será que o diabo não Because está your atacando ministry o should meu be such that ministério? the devil is challenged, is threatened. Kwa sababu Porque o huduma yako teu yapaswa ministério kuwa deve kwamba ser de shetani tal forma que o anatia diabo changamoto. está te You have to be very desafiando, careful. está te Wahitaji ameaçando. kumakinika kabisa. Você And you precisa remember tomar when he came cuidado. also to accuse Paul. Lembre-se que quando ele veio também para acusar Because you know, Paulo, Paul was slaughtering Christians, he was murdering Christians. Kwa sababu porque wajua você Paulo se alikuwa lembra, anawachinja Paulo na estava kuwaua matando Wakristo. cristãos, But Luke, he came perseguindo back and wrote cristãos. 2/3 of the New Testament. Lakini tazama, alirudi Mas tena veja, na quando ele akaandika voltou, thuluthi ele mbili escreveu ya dois Agano Jipya. terços And do so, Novo check out, you Testamento. must be attacked. Jesus was attacked in his Então, ministry. Hivyo checa. basi, angalia, ni lazima Você tem que ushambuliwe. ser Yesu atacado. alishambuliwa Jesus katika foi huduma atacado But yake. the no good seu news we take from ministério. here is that the Lord is more superior, has more Mas a power than boa the devil. notícia He agora rebuked the é devil. que o Lakini Senhor habari é njema ambayo superior, tunaitoa ele hapa tem ni ya mais kwamba poder do Bwana que o ana diabo, nguvu ele zaidi. repreende o Bwana ana diabo. nguvu nyingi kabisa, alimkemea shetani. And so you see in verse 3, Hivyo basi unaona kwenye sura ya Então tatu, it você says, vê now no Joshua versículo was 3, dressed in filthy clothes anasema ya kwamba wakati huu ele Yoshua diz: alikuwa olha, amevaa nguo Josué chafu. estava as he vestido stood com before the roupas angel of imundas. the Lord. Alipokuwa amesimama mbele ya Enquanto ele malaika wa estava Bwana. de And only pé that we diante do handled anjo do yesterday. Hiyo tu Senhor. ndio tulishughulikia E hapo foi jana. isso que nós lidamos appearing ontem. before the Lord Kwa sababu tulishughulikia Porque nós lidamos com aparecer diante do Senhor mavazi machafu. em roupas appearing, sujas. going before the Lord in filthy clothes. Kwenda mbele za Bwana na mavazi Aparecer, machafu. ir And diante so do yesterday, Senhor com Na kwa roupas hivyo, I sujas. took some time to Então look at the ontem human condition. Nilichukua wakati eu mrefu levei kabisa algum tempo kuangazia para hali ya examinar a binadamu. condição humana. Why? Kwa nini? Por Why does quê? Joshua stand there with filthy clothes? Ni kwa nini Yeshua Por anasimama que pale Josué na está mavazi de pé machafu? lá And we saw com that the roupas human condition is sujas? absolutely deplorable before the Lord. Na tuliona ya kwamba E nós hali ya vimos que a binadamu ni ya condição humana é kufedhehesha kabisa mbele za absolutamente Bwana. And deplorável so I want diante do us to handle Senhor. verse 4 today. Kwa hivyo ninataka tuangazie Então, mstari wa eu nne quero leo. The angel lidar saying com o to those versículo who were 4 standing hoje. before him, Malaika akawaambia wale O anjo waliokuwa disse wamesimama mbele àqueles que yake, estavam take diante off dele: his filthy clothes. mvueni hizo nguo zake tirem chafu. as Then he roupas said to sujas Joshua, dele. Kisha akamwambia Yoshua, Então See, ele I disse have para taken away Josué: your sin. tazama nimeiondoa dhambi veja, yako, eu tirei de você o seu pecado nami nitakuvika mavazi e ya coloquei kitajiri. So I vestes say nobres that em this is what we você. want to handle today. Hivyo nilisema kwamba Então, hiki eu ndicho disse que é tunataka isto que eu kushughulikia quero leo hii. lidar But hoje. the power of this scripture here, verse 3, coming down to 4, Lakini nguvu za andiko hili Então, o hapa mstari wa poder tatu dessa mpaka mstari wa escritura nne aqui, do Is this versículo command. 3 até o ni hii 4, amri.
É este comando. his filthy clothes. Mvueni hizo nguo zake Tirem chafu, as roupas The power of sujas the Messiah. dele. nguvu za Masia, O The power of poder the do Christ. nguvu za Messias. Kristo. But O even more poder do importantly, Cristo. Lakini cha muhimu hata zaidi, Mas o you mais can see importante, Joshua is standing there helpless on the matter of his condition. unaweza kuona ya kwamba você Yoshua vê que amesimama Josué está pale de na pé pia lá, anasaidia impotente kuhusiana na hali quanto yake. à sua He cannot do condição. anything about his condition. Hawezi kufanya lolote Ele não kuhusiana pode na hali fazer yake. nada a That is what we respeito saw da yesterday. Na condição hicho ndicho dele. tuliona hapo jana. E foi That the isso que leper nós can never vimos heal ontem. themselves. Ya kwamba mwenye ukoma kamwe Que um hawezi leproso kujiponya. nunca That you need pode, eles Jesus. não Only podem Jesus curar-se a heals si lepers in the mesmos. Bible. Ya kwamba unamhitaji Yesu. Que Yesu eles pekee precisam de aliponya ukoma Jesus. katika Biblia. Somente this Jesus prophet. cura a lepra na Bíblia. Only they E heal este profeta leprosy in the aqui, Bible. Ni wao tu ambao waliponya ukoma somente katika eles Biblia. curaram But he's saying lepra na Lakini Bíblia. anasema hapa, That in the Mas same ele está way as dizendo a aqui leper cannot heal himself, so it is with sin. que da The mesma sinner forma cannot como heal um himself. leproso não pode curar-se a si mesmo, é a mesma coisa com o pecado. O pecador não pode curar-se a si Only mesmo. Jesus can take away sin. That is the message coming out of him. Somente Jesus pode tirar o pecado. Esta é a mensagem que está That's vindo why de lá. only he can command, take off his filthy clothes. ndio sababu ni yeye pekee E é yake por anaweza isso que kuamrisha somente kwamba ele pode mvueni comandar. hizo nguo zake Tirem chafu. as roupas And I'm sujas saying dele. Nasema That in E eu that estou statement, a dizendo lot was spoken. ya kwamba katika kauli que hiyo, nesta expressão, nesta afirmação, muito foi falado. kimsingi alikuwa anazungumzia Ele estava ujumbe pale essencialmente katika msalaba falando wa da Kalvari. missão da cruz do Katika Calvário, kubadilishwa kwake, a How he's sua going to come in the human encarnação, form. jinsi ambavyo atakuja katika como hali que ya ele mwili, virá em forma na humana kwenda katika msalaba wa e irá para a cruz do na kufa Calvário kwa ajili yako. e vai morrer por você. He would E take quando away ele your morre sin. por você, ele vai tirar o seu pecado e vai tirar a sua sujeira. The filthy garment is Então, taken é away uma from coisa Joshua. linda para ver que as roupas sujas são removidas, tiradas de Josué. Então, ele diz para Josué, Tazama, nimeondoa veja, eu tirei de você o seu pecado nami nitakuvika mavazi e ya coloquei vestes nobres sobre você. Então, eu disse, kuvika kile kilemba kilicho safi. coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Então, eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram. Wakati malaika wa Bwana akiwa Enquanto o amesimama, anjo do I said Senhor that is the most important part observava. of this conversation. nilisema ya kwamba hii E eu ni disse sehemu que essa é a muhimu parte kabisa ya mais mazungumzo haya. importante dessa conversa. Ya kwamba kimsingi Bwana Que o Senhor anasema está Only essencialmente Jesus dizendo has power to take away sin, the que sin of somente everybody. Jesus tem o poder de tirar o pecado, tirar o And that in pecado this de conversation, ya todos. kwamba katika haya E que mazungumzo, He nesta was already conversa, talking about the Calvary cross when he comes to take away ele the sin já of man. estava falando da cruz do Calvário quando ele viria para tirar o pecado do homem. And so why? na kwa hivyo kwa nini? Let us begin Então, step por by step. quê? Wacha tuanze hatua kwa hatua. Vamos Why is it começar that passo in a this passo. statement here, Ni kwa nini katika kauli hii Por que é que Only the nessa Messiah. afirmação Masihi aqui, peke yake he is able to somente say, o Messias take away his filthy clothes? ndiye anaweza kusema ya pode kwamba dizer, vueni hizo tirem nguo as zake roupas chafu. So I sujas want us to go dele. step by step. Kwa hivyo ninataka tuende hatua kwa Então eu hatua. quero ir Scripture by passo a scripture. passo, Andiko baada ya andiko, Only the blood escritura of por Jesus. escritura. damu ya Yesu peke yake. Somente o sangue Only de the blood of Jesus. Jesus Damu ya Yesu peke yake Somente o sangue de Jesus can take away sin. inaweza kuondoa dhambi. pode Can tirar atone o for the sin of pecado. man. Inaweza kuondoa dhambi za Pode mwanadamu. ser suficiente And so only para Jesus purificar o pecado do homem. Somente Can take away Jesus sin. Anaweza kuondoa dhambi. pode From tirar all o pecado wanadamu wote. What de an enormous todos king. os homens. Mfalme mkuu namna gani? Que rei He can literally enorme! take away sin from all creation, all Ele man. pode literalmente tirar o pecado de toda a criação, de todos os Born or homens, not yet born. Waliozaliwa ama wale ambao que já hawajazaliwa. nasceram ou que ainda não nasceram. Basi je, tuangazie hiyo Então kwa kitabu. podemos olhar Starting with isto Matthew por um chapter 1, momento, 26. Tukianzia na kitabu cha Mathayo, começando sura ya com kwanza, mstari wa Mateus 26. capítulo 1, We are now looking at the taking away of the filthy 26. garment. Sasa tunaangazia kule kuvua. Então agora nós estamos vazi chafu. examinando o retirar, a chapter 1. remoção das Mathayo, vestes sura ya sujas. kwanza, Mateus capítulo 1, Verse Matthew chapter 1. Mathayo sura ya kwanza Mateus capítulo 1, Verse 21. mstari wa 21. versículo 21. Tunaweza anzia 20. Mas vamos começar no 20. He says, Anasema, but Ele after he had diz, considered this,
Lakini mara Mas depois de ter pensado an nisso, angel of the Lord appeared to him. malaika wa Bwana akamtokea. um anjo do In a Senhor dream. apareceu para ele And said, em sonho Kusema, Joseph, disse, son of David, Yosefu mwana wa Daudi, José, do not be filho de afraid to Davi, take Mary home, usiogope kumchukua não Maria tema awe receber wako, Maria as your como wife. sua mke esposa, wako. because como sua what is esposa, conceived in her Kwa maana mimba porque o que aliyonayo nela foi gerado ni kwa uwezo wa procede do Roho she will give Espírito birth to a Santo. son. naye atamzaa mwana, Ela dará à And you are luz to um give him the filho, name Jesus. nawe utamwita e jina você lake deverá Yesu. dar-lhe o nome Jesus. Nawe utamwita jina lake Você lhe Yesu. dará um Why? nome, Because he will Jesus. save Por his quê? people. Kwa maana atawaokoa Porque watu ele wake salvará o seu povo dos seus pecados. Right from the beginning. kuanzia mwanzo. Já His desde o mission. início. Tume yake. So when A Joshua missão appears dele. Kwa hivyo Yoshua Então anapojiwasilisha Josué aparece mbele za malaika wa Bwana, diante do with anjo do filthy Senhor, garment, in other words, sinful condition. com akiwa na vestes mavazi sujas, machafu, kwa ou maana seja, hali em ya condições dhambi. And he's pecaminosas. talking to the angel of the Lord. Na He's anazungumza- appearing before E ele the está angel of the Lord. falando, naye anajiwasilisha ele mbele está za malaika wa aparecendo Bwana. diante do anjo do Senhor. And the angel of the Lord says, Halafu malaika wa Bwana Então o anasema anjo do By Senhor command. diz, kwa amri, take por comando, off his filthy clothes. mvueni mavazi yake tire machafu. as vestes This is what he sujas Hiki dele. ndicho alimaanisha, É isso que ele That quer his dizer. mission to mankind. ya kwamba tume yake kwa Que a binadamu, missão dele para com a His name will be humanidade. called Jesus. jina lake ataitwa O Yesu, seu nome será Because- kwa Jesus. sababu He will Por come. quê? yeye ndiye atakuja, Ele And when virá. he comes, na atakayekuja E quando he ele will vier, save his people atawaokoa watu ele wake salvará o seu povo kutoka kwa dhambi zao. dos seus Remember, we know pecados. what sin stands for. Kumbuka twajua kile ambacho Lembre-se dhambi que nós yasimamia. sabemos o Sin que é stands que o for the pecado hellfire, representa. fire in hell. Dhambi Pecado yasimamia representa moto o wa fogo do inferno, fogo no inferno. Então ele vai salvar o seu povo kutokana na kuchomeka de jehanamu. queimar He will no save his inferno. people. Atawaokoa watu Ele wake. vai salvar o seu povo de ir para o inferno. Atawaokoa watu Ele vai wake salvar o seu povo From sin, kutoka kwa dhambi. do pecado. the name Jesus. Jina Yesu. O nome That is what was Jesus. happening when Joshua stood before the angel of the Lord. Hicho ndicho Era kilitendeka isso que wakati estava Yoshua acontecendo aliposimama quando mbele za malaika Josué wa estava Bwana. diante The do Lord was anjo do talking about Senhor. the mission of the Christ. Bwana alikuwa O anazungumza Senhor kuhusiana estava na tume ya falando a Kristo. respeito da missão do The mission Cristo, of the Messiah. Tume ya Masia. da missão do That when the Messias, Lamb of God comes, Ya kwamba mwana-kondoo wa Mungu que quando o atakapokuja, Cordeiro de Deus vier, Baba, a cruz, kusulubiwa, a the Calvary crucificação, cross is at the center of his mission. msalaba wa Kalvari a iko cruz do katikati ya Calvário tume está yake. no that centro is da the reason he has missão come. Hata dele. hivyo, hiyo ndio sababu Na amekuja. verdade, esta é a razão pela qual ele Kwa sababu veio. baada ya Adamu Porque kuanguka, depois Man que cannot Adão deliver caiu, himself. mwanadamu hawezi o kujikomboa. homem não pode libertar-se a This si is the mesmo conversation that do was happening pecado. here. When Joshua was E standing esta é a before the conversa Lord in filthy clothes. Que estava acontecendo aqui quando Josué estava de pé em roupas sujas diante do Senhor. The true power of the Messiah. Nguvu za kweli za O Masia. verdadeiro He poder will do save Messias. his people Atawaokoa watu Ele wake salvará o seu povo, by taking away their sin. kwa kuondoa dhambi zao. tirando o pecado Salvation. He will deles. save his people. Salvação. Atawaokoa Ele watu salvará wake. He o will seu rescue his povo. people. Atawakomboa watu wake. Ele resgatará o seu povo That the do wages of sin, which pecado is eternal death, Ya kwamba mshahara wa e dhambi do ambayo ni salário do milele, pecado, que é morte eterna, ikaondolewe kutoka kwao. para que Yes, that they may esta enter the morte glorious fosse kingdom of removida heaven. Na ya deles kwamba wapate e kuingia para que katika eles possam ufalme wa entrar no utukufu wa glorioso mbinguni. I see reino right do now we are céu. number 3 globally. That's literally billions Eu of vejo people que being reached agora across the entire nós earth. somos número What 3. a moment, Isso such a message. Ninaona significa sasa hivi tuko que na são Maria tatu bilhões kote de duniani. espectadores Hakuna em toda a mabilioni juu ya terra. mabilioni Que ya watu wakifikiwa na ujumbe momento! huu. He's saying Anasema that when Ele Joshua está stood there, dizendo ya kwamba Yoshua aliposimama que pale, quando Josué filthy ficou clothes. katika lá, mavazi machafu, em Joshua roupas sometimes sujas, is not even aware. na Yoshua wakati mwingine hata e hajui muitas vezes Josué nem ya sabia kwamba vazi lake ni chafu. que a roupa standing dele before está the Lord. suja. Akiwa amesimama mbele za E ele Bwana, está And then he diante says, do Senhor. anasema, E então ele Off his diz: filthy garments.
Vueni hizo nguo Tire zake as chafu. vestes sujas dele. That Ele essentially diz. represents Hiyo kimsingi Isto inawakilisha essencialmente representa ni kwamba Masihi o fato de que o Messias atakuja katika msalaba viria à and cruz take do away the sin Calvário of the church. na kuondoa dhambi za e kanisa. vai tirar o pecado da igreja. Niambieni kanisa la Kristo Diga katika para a dunia igreja de Cristo globalmente, a igreja deste dia moderno. Você sabia ya kwamba katikati mwa que jina no lake, centro do nome dele, no centro da missão dele, no centro da vida dele, kwa nje kwa mwanadamu, é vir até o homem e Take off his dizer: filthy clothes. mvueni nguo zake tire as chafu. vestes sujas deles. That his own Você name sabia Kwamba jina lake mwenyewe que o próprio nome dele já fala, profetiza, Okoa watu wake que ele salvará o seu Why povo is dos the seus church of pecados? Christ with sin Então, as if his por que name é? changed? Ai, basi je, kwa nini Por que kwa- é que você está na igreja de Cristo com pecado, como se o nome dele tivesse why mudado? is there sin in the Hey, church? Ni kwa nini kuna dhambi por kanisani? que é que há pecado na Joshua igreja? is standing there. Kwa sababu Yeshua amesimama Porque pale, Josué está de pé na lá. wakati amesimama pale, E quando And ele yes, está he's de not pé even lá, aware that his garment is filthy. pengine hata hajui ya kwamba mavazi novamente, yake ni ele nem machafu. sabe que as vestes dele estão sujas. E em hebraico, estar diante do Senhor Kimsingi yamaanisha kwamba essencialmente kumtumikia Bwana. significa servir o Na Senhor. kwa hivyo Yoshua anatumika Então, pale, Josué está servindo lá, His garment is filthy before Yahweh. lakini mas hata ele hajui nem kwamba mavazi yake sabe ni que as chafu mbele vestes za dele Yahweh. estão sujas diante de Yahweh. Simama mbele za E malaika ele wa está de Bwana. pé diante do anjo do Jesus Senhor, pre-incarnate. Huyo ni Kristo Yesu que é Cristo Jesus pré-encarnado. na kwa sababu ya hali hiyo E por causa desta condição, Bwana anadhihirisha o Senhor exerce a sua autoridade, nguvu zake za o kumtakasa seu mwanadamu. poder para purificar o homem Mwanadamu kutoka e salvar o homem do pecado. Shetani anakuja kukuonyesha O diabo vem para apontar os seus Shetani pecados. anataka ufe. O diabo quer que você morra, Kwa sababu mshahara wa dhambi porque o salário do pecado é a morte. kwa hivyo shetani anakuja kukuonyesha Então o diabo vem para apontar os seus saying you have no pecados. value. kwa maneno mengine akisema huna Em outras maana. palavras, dizer que você não tem nenhum valor. Mas o Senhor Jesus, Anakuja kukuokoa kutoka Ele kwa vem dhambi para zako. salvar você dos seus pecados Kuweza kule e kustahili para kwako. exaltar a sua dignidade. Wakati ambapo shetani anakuja Enquanto que o diabo aponta o seu pecado, What you can do for the kingdom. lakini Bwana anaona jinsi mas o Senhor vê o quanto que você pode fazer pelo reino. O Senhor está dizendo, Ele tira o seu pecado. Hivyo basi, je, wajua Então você That at the center of sabia the life of the Messiah ya kwamba katikati ya maisha que ya no Masia, centro da vida do Messias, is to a take missão away sin. dele ni kuondoa dhambi, é tirar o pecado, é salvar a humanidade From the do beginning, as we begin pecado. this sermon. Kwanza Já mwanzo desde o ujumbe princípio, huu. quando And nós that is the começamos challenge este God is sermão. now raising to the church. Na hiyo ndio changamoto Então, ambayo este é o Bwana desafio que o Senhor agora present está church. levantando para a igreja deste dia presente, katikati ya hukumu no kali, meio de um The judgment that severo the Lord has juízo. spoke with my tongue on the earth. hukumu ya O Bwana ambayo juízo do imenena Senhor que eu katika falei dunia. com a minha língua na terra, o coronavírus. Katikati ya hiyo No The Lord has meio brought up disso, this conversation. Bwana ameleta haya o Senhor mazungumzo. trouxe à tona esta conversa. Você sabia Dhambi Leads que to o death. pecado yaongoza hadi kufa, conduz à That morte? sin leads to death. ya kwamba dhambi Que o inaongoza pecado kwa kufa. leva à I morte? don't have time for Swahili today. Really, this we talked about. So, are you aware Je, that wajua, sin leads to death? Você ya kwamba está, dhambi inapeleka watu você kwa está mauti? ciente que o pecado leva à Are you morte? aware Je, wajua that the Você wages of sin sabia is death? ya kwamba mshahara wa dhambi ni Que o mauti? salário do pecado é a morte? And yet, Na ilhali he says, Entretanto, anasema, ele diz, and you shall name him Jesus. nawe utamwita e Yesu, o nome Because dele he will será save his Jesus, people from sin. porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe o que isso significa? Em outras palavras, ele está dizendo que ele vai derrotar a morte pelo seu povo, porque o salário do pecado é a And morte. so why? Na kwa hivyo kwa nini? Então, Why is por the present quê? day church at the pulpit Kwa nini Por kanisa la que sasa a hivi igreja katika deste madhabahu dia presente, Wallowing in no sin. púlpito, wanagagaa katika dhambi? está rolando
rolando no pecado. E eles estão ocupados invocando o nome de Jesus. Invocando o nome de Jesus. Invoking means activating, call upon. Invocar significa ativar, clamar. To call upon the name of the Lord. Clamar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. A invocação ao nome do Senhor. Eles estão se identificando com o nome de Jesus. Eles clamam a Jesus enquanto eles adoram. Entretanto, o nome dele é Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo do pecado. O que é que o pecado ainda está fazendo na vida do cristão? O que é que o pecado está fazendo na casa do Senhor? O que é que o pecado está fazendo no púlpito da igreja? Abertamente em imoralidade sexual, aborto, adultérios, falsa profecia, falsos apóstolos, até mesmo feitiçaria. Ele está dizendo que quando Josué ficou de pé lá, e ele comandou, tire as roupas sujas dele. E eles tiraram as roupas sujas dele e deram a ele roupas novas. Isto fala tanto. Isto falava da vinda do Messias para a cruz. Ele falava da vinda do Messias para a cruz. A morte do Messias. E a ressurreição do Messias. E dar uma nova vida para o seu povo. Vida eterna. Only the garment of righteousness can bestow eternal life into the life of man. Somente as vestes de justiça pode conferir vida eterna à vida do homem. Look at what Joshua is going through here. Veja o que Josué está passando aqui. Ele está recebendo uma nova vida. He got a new life. Ele recebeu nova vida. How about you? E quanto a vocês? When you stood before the Lord, quando você ficou diante do Senhor e o recebeu, você recebeu uma nova vida? Você recebeu uma nova vida? Ou você ainda está rolando no pecado? Are you still wallowing in your previous unborn again life? Você ainda tem a vida anterior que não era nascida de novo? Vamos continuar. Jeremias 23. Nós ainda estamos olhando este ato de Josué de pé lá diante do anjo do Senhor. E Josué está vestindo vestes sujas. E o anjo do Senhor, ele dá uma ordem que tire as roupas sujas dele. Este ato do Calvário, este ato de crucificação, este ato de ressurreição, este ato de avivamento, de renovo, isso já removeu o seu pecado? Ele já tirou os seus pecados? Jeremias 23, versículo 6. Ele diz: em seus dias, Judá será salva, e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor, o nosso justo Salvador. O Senhor, o nosso justo Salvador.
Ai! Joshua is standing before him. Yoshua amesimama mbele Josué zake, está de pé diante dele. And only he has power na ni yeye pekee aliye na E nguvu somente ele tem poder righteousness on somebody. kurejesha uhaki juu ya para mtu. dar justiça a alguém. Only Em outras Jesus palavras, has power Ni Yesu pekee ana nguvu to somente give Jesus eternal tem life to the poder church. kupeana maisha ya milele kwa para kanisa. dar vida eterna para a igreja. Lakini ninapoangalia kanisa Mas la quando sasa, você olha para a igreja de hoje, ninaona ya kwamba mnaangamia. eu vejo que você está virtualmente perecendo. Porque sem justiça, você está perecendo. Sababu ni uhaki pekee Porque yake somente a justiça Life of the church inaweza pode aumentar a vida da igreja. can give the church eternal life. inaweza kupatia kanisa maisha Pode ya milele. dar à igreja vida Hivyo eterna. niambie, Então me diga, Is Jesus your savior? je, Yesu ni é mwokozi Jesus wako? o teu Salvador? Kanisa leo sasa hivi. Igreja deste tempo presente, That the Bible você says, está ciente Biblia yasema de que a Bíblia ya diz kwamba katika siku zake que nos Judah dias will be dele, saved, Yuda ataokolewa Judá será and Israel will live salvo in safety. na Israeli ataishi salama. e Israel This is the viverá em name by which you will be segurança. called. Na hili ndilo jina E este é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor, Mwokozi wetu wa haki. o nosso justo Salvador. You are Ele é o right, your Senhor, savior. Ndiye mwokozi wenu wa haki. o teu justo Has he Salvador. bestowed righteousness into your church, you modern generation. Je, Ele já imputou justiça à tua igreja, vocês nesta geração moderna. You present day believers. ninyi waumini wa siku hizi, Vocês crentes deste dia Wakristo wa presente. siku hizi, Os crentes deste dia presente. je, yeye ndiye mwokozi Ele wenu é wa o haki. Senhor, Has teu he justo bestowed Salvador. you with righteousness? Je, amewawekeza na Ele uhaki. imputou, ele deu a você a When sua I saw them justiça. crossing like this, Lembre-se entering the cloud, Nilipowaona wakivuka que namna quando hiyo eu os wakiingia vi katika atravessando assim e entrando na nuvem, wingu la utukufu a kabisa gloriosa na on the nuvem day de that is Deus, going to happen soon, katika siku ambayo inaenda kutendeka em um hivi dia karibuni. que brevemente vai I acontecer, saw o dia them do wearing arrebatamento. finest linen, Niliona walikuwa bright, white and clean. niliwaona walikuwa Eu wamevalia vi que kitani eles safi, estavam cheupe vestindo linho kinachong'aa. finíssimo, resplandecente, branco e Are you limpo. wearing that garment? Je, unavalia hilo Você vazi? está vestindo estas Kwa vestes? maneno mengine ninauliza, Em Is outras he the palavras, eu Lord, estou your perguntando. righteous Savior? je, yeye ndiye Ele mwokozi é wenu o wa Senhor, o haki? teu justo Salvador, a tua This is the justiça. Lord, Por quê? your righteous Savior. Iwapo yeye ndiye Bwana Porque se mwokozi Ele é o wetu wa Senhor, haki, o teu justo The Salvador, mission, the reason is called that. hivyo basi sababu então a anayeitwa missão, a hivyo, razão pela qual ele se chama assim, He takes é the porque finest linen, anachukua kitani safi, ele pega o linho finíssimo, resplandecente e limpo, as vestes de justiça, na kuweka juu ya Yoshua. e coloca em is Josué. that what you are walking with, wearing today? Je, hicho ndicho É com unatembea isto que umevalia você leo está hii? andando, que você está vestindo Je, hoje. unatembea ndani ya hiyo? É nisso, é nessas vestes que você está andando. Je, unatembea katika uhaki Você wa está Bwana? andando Are you na wearing the justiça de finest Deus. linen, bright and clean? Je, umevalia Você kitani está safi, vestindo cheupe linho kinachong'aa? finíssimo, Remember, without resplandecente e righteousness, nobody will enter limpo. heaven. Kumbuka, bila uhaki hakuna Lembre-se que sem justiça Is ninguém he vai entrar no also céu. the Lord, your righteous Savior? Je, yeye Ele também é o Senhor, o teu justo Salvador, o Senhor, tua When I look at the justiça. present church, Ninapoangalia kanisa Mas ao sasa hivi, contrário, quando eu olho a igreja deste dia presente, you é have taken como another se Lord, mmemchukua Bwana mwingine. você recebeu outro Senhor. Huyu. because this Não one, he is este. the Lord. Kwa sababu huyu hapa yeye Porque ndiye este Bwana, aqui, ele é o Senhor, mwokozi mwenye haki, o justo Salvador, o Senhor da justiça, o Rei da Of justiça. our interaction with him is the righteousness of God. He O bestowed padrão on do the nosso relacionamento com Ele é a justiça de Deus que Ele imputou na And the igreja. righteousness of God na uhaki wa Mungu is E a not justiça de debatable. Deus sio ya kufanyiwa mjadala, não é para ser debatida, ni kiwango kimoja é tosha. padrão único, Irreducible minimum of God. Ni kiwango cha Mungu ambacho é hakiwezi mínimo kupunguzwa. irredutível de Irreducible minimum. Deus. Kiwango kisichoweza O kupunguzwa. mínimo irredutível. Is he the Lord, Je, yeye ndiye Ele Bwana, é o the Senhor, righteous Savior? mwokozi wenye haki o justo To this Salvador generation
kwa hiki kizazi pia. para esta geração Sasa também. tazameni. He's Agora able to veja. download the filthy garment of Joshua. Sasa anaweza kuvua Ele lile é vazi poderoso la uchafu para la Yoshua. tirar I don't know as who are, but vestes please, sujas de Josué. kuondoa. You see, I don't, because here we are talking about a very strict message, a very important message that we don't want to add other complicated words. We just want them to catch the message and enter. So, what I'm saying, he's able to take away Joshua's filthy garment. Anaweza kuondoa sasa vazi Então, chafu ele la é Yoshua capaz de And tirar give him as the garment vestes of sujas righteousness. de na kumpatia Josué vazi la e uhaki dar a And ele restore as the vestes de worthy man justiça. of Joshua. na kurejesha kule kustahili kwa E Yoshua. então dar a Josué a dignidade. And you say Ai, you've received Jesus. Na anasema ya kwamba e umempokea você Yesu, diz que você But he recebeu shall be Jesus. called lakini ataitwa Mas ele será chamado Bwana, our Ô righteous Senhor, Savior. mwokozi wetu o mwenye nosso haki. In other words, justo the Savior of Salvador. righteousness. Kwa maneno mengine, mwokozi Em wa outras uhaki. palavras, o Salvador da justiça, o Rei de justiça. And now he gives the church eternal life. Na hivyo ndivyo anapatia E é kanisa assim maisha que ele dá milele. para a igreja a vida A eterna. church that is Então, walking without righteousness. Kanisa ambalo linatembea a igreja bila que uhaki. está A andando church sem that has justiça, not known Jesus. Kanisa ambalo halijamjua a igreja Yesu que não As the conheceu Lord. kama Jesus Bwana, The righteous como Savior. Senhor, mwokozi mwenye haki. That o church justo you can tell is going to Salvador. hell. Hilo kanisa unaweza kuona Esta kwamba igreja linaenda você pode jehanamu. dizer que está indo Ni para hali o ya namna inferno. gani? Que situação! Let's move on now. Wacha tusonge mbele sasa. Vamos John chapter continuar 4, agora. Yohana sura ya 4 watu wa João Mungu. capítulo Talking about 4, this povo act abençoado. of the Lord saying, take off his filthy garments. Bado tukiangazia Ainda falando a tendo respeito ambalo Bwana deste anasema ato onde o kwamba, Senhor diz: "Toeni vazi tire lake as roupas chafu." sujas John dele. chapter 4, verse 42. Yohana sura ya 4 João mstari wa 4, 42. 42. John 4:42, blessed people. Yohana sura ya 4 mstari wa João 42, 4, watu wabarikiwa. 42, povo They say to the abençoado. woman, Wakamwambia yule mwanamke, Eles we disseram no à mulher: longer believe just because of what you said. sasa tunaamini wala agora si tu nós kwa não sababu ya cremos maneno somente yako, por causa Now we daquilo have que você heard disse. for ourselves bali kwa kuwa tumemsikia Agora sisi nós wenyewe. ouvimos And por we nós know mesmos. that E this nós man Hakika sabemos kwamba mtu huyu que este really homem the Savior of the world. Hallelujah. ndiye é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Você sabe isso Does como this igreja? generation know that Jesus is really the Savior of the world? Je, kizazi Esta hiki geração kinajua sabe kwamba que Yesu Jesus ndiye é mwokozi wa realmente o Does the Salvador present do day mundo. Je, Comprehend? A igreja deste dia presente compreende, Does she comprehend je linaelewa ela that compreende Jesus ya kwamba Yesu is the que Savior of the Jesus world? ndiye mwokozi wa ulimwengu. é o Salvador do mundo? Badala yake Christians Mas em are vez running for other disso, solutions. Wakristo wanatafuta os suluhisho cristãos zingine, estão procurando Mas eles têm outras Savior. kana soluções. kwamba wana mwokozi Como se mwingine. eles tivessem outro So Salvador. on this one, no, Jesus aside first. I have to see my oncologist. Então você first. diz: Wanasema ya kwamba kwa hili não, Yesu hapana, nesse mweke kwanza assunto, lazima Jesus nione fica de mtaalamu lado, eu wa saratani preciso ver o kwanza. meu oncologista Ai. primeiro. Ai, Ai, Sometimes, wakati mwingine algumas when situations vezes, develop, wakati shida zinapokuja quando as situações you se see them desenvolvem, seeking human solution first. unawaona wakitafuta vocês suluhisho veem za eles binadamu buscando kwanza. as soluções humanas Angalia virusi primeiro. vya corona. Olha o Have they coronavírus. sought out? Have they tried to search out? Je, wamejaribu Eles kutafuta tentaram If this is the descobrir Lord who spoke and brought it into being, iwapo huyu ndiye Bwana alizungumza que se isso é o Senhor que profetizou e trouxe a ya existência, kwamba hivi virusi it vya is the que Lord este that spoke it into coronavírus being. And it's the Lord foi, that spoke eles it into tentaram being, and it came to descobrir, pass. ni Bwana ambaye alinena e eles na tentaram ikaja descobrir kutimia. que foi o Senhor que profetizou e então veio a Have they sought the existir. Lord? Je, wamemtafuta Eles Bwana. tentaram descobrir e Has this buscar o generation Senhor. run to the Lord and say, no, we need a global day of repentance. Je, hiki kizazi Esta geração, acaso, correu para o Senhor e disse: não, nós precisamos de um dia global de arrependimento To seek the face of the Lord. kutafuta uso para wa buscar Bwana. a Because face death do has Senhor. come, the wrath is too big. Kwa sababu kifo kimekuja, Porque a adhabu morte ni kubwa veio kabisa. e a ira é grande demais. Bwana amekasirika na O mataifa Senhor está yote. irado com todas as Yeye nações. anashughulika kabisa akiwapiga Ele está maadui ocupado wake. lutando contra os seus Okay, inimigos. we talked about this, that I need
to focus here. So the Lord is busy fighting his enemies. Bwana anapigana na O maadui Senhor está wake. ocupado lutando contra os seus inimigos. Hivyo inamaanisha kwamba ameona Isto kila taifa significa lina que ele adui wake. considera cada nação como He has sua considered inimiga. every nation as his enemy. Ameona kila taifa ni Ele adui tem wake. considerado cada nação como sua inimiga. Na anapigana na wao. E ele está lutando contra elas. Na kifo kiko kila E a mahali. morte está em toda Have they reached parte. the point of crying out and say, no, let us cry out to the Lord our Creator. Eles já Let us atingiram repent." aquele ponto onde eles estão gritando e dizendo: vamos clamar ao Senhor, nosso Criador, vamos nos arrepender. Have they reached a place? Je, wamefikia mahali. Eles já chegaram no lugar de Is perguntar: there a prophet of the Lord on the earth? Je, kunaye nabii wa há Bwana algum katika profeta do dunia Senhor na terra Stop this thing. ambaye alizungumza haya mambo? que falou, que profetizou isso? Tutaweza mwendea? Nós podemos ir até ele e perguntar para ele: Tafadhali zungumza na Bwana por Mungu favor, wako. fale com o Senhor, seu Deus. Kutubu. Nós estamos prontos para nos arrepender. Badala yake, Mas ao invés disso, suluhisho za kibinadamu. soluções humanas. And he's saying, Na anasema E ele está dizendo, mahali hapa neste lugar, they say to the woman, wakamwambia yule eles mwanamke, "We disseram no para a longer mulher: believe just because of what you said. sasa tunaamini wala nós sio kwa sababu não ya maneno somente yako tu, cremos por causa But daquilo now que we você have disse, heard for ourselves. bali kwa kuwa tumemsikia mas sisi agora wenyewe, nós ouvimos por nós na mesmos. tumejua kwa hakika E agora But nós this man- ya sabemos kwamba mtu huyu que Really, este really homem is the Savior of the world. kwa hakika ndiye mwokozi wa realmente, ulimwengu. realmente é o Salvador do That time no mundo. creepers stood up. ya kwamba kwa wakati huo viwete hakuna waliokuwa Que- wamesimama. No E creepers nenhum stood up. aleijado Let's andou. translate straight and come voice and accent. So what I'm saying, that time he didn't even raise a cripple in their eyes. Kwa wakati huo hata hakuinua Naquele kiwete tempo, ele machoni nem mesmo tinha levantado um aleijado diante dos olhos deles. But when they just listened to his words, lakini waliposikiliza tu Mas maneno quando yake, eles apenas ouviram as palavras they dele, realized waligundua eles that this is the entenderam Savior of the world. ya kwamba huyu ndiye que mwokozi este é wa o ulimwengu. Salvador do Because he mundo. told them, Kwa sababu aliwaambia Porque ele disse para eles: for the kingdom of God is near. kwa arrependam-se, maana ufalme wa mbinguni porque o umekaribia. reino de Deus está próximo. They knew walijua Eles sabiam that the devil ya kwamba shetani que o diabo has never sent somebody kamwe kabisa hajawahi jamais enviou to sinful alguém people kwa watu wenye dhambi para um povo pecaminoso, Jesus. kuwaambia watubu katika para Kristo dizer a Yesu. eles para se arrepender em Cristo Jesus, Kutoka kwa dhambi para se and apartar do prepare for the pecado kingdom of na God. kujiandaa kwa ajili ya ufalme e wa se Mungu. preparar para o reino de They said, Deus. Walisema hapana. Now we Eles have disseram heard não. ourselves. Sasa tumemsikia sisi Agora wenyewe. nós He's ouvimos speaking por nós words of mesmos. holiness. Anazungumza maneno ya Ele está utakatifu. falando palavras de santidade. Ele está falando palavras In santas. other words, Kwa Ai, maneno mengine, only em outras Jesus palavras, Yesu peke can yake somente save the world. Jesus anaweza kuokoa dunia. pode salvar o mundo. Yesu pekee. Somente Jesus Alimwokoa Yoshua. salvou Josué Alipokuwa katika dhambi za quando ele estava em pecado sujo, sujo do pecado. Somente Jesus anaweza kuokoa ulimwengu pode kutoka salvar katika o dhambi. mundo do seu pecado. Is this church aware? Je, hili kanisa lajua? Esta Then why are igreja they walking sabe. in sin? Hivyo basi, je, kwa nini wanatembea Então, katika por dhambi? que é que eles estão andando em Jesus said, pecado? repent and turn away from sin. Basi mwendeni tu E Yesu ele na está kutubu dizendo: na vai a kutoka kwa Jesus, dhambi. arrependam-se, aparte-se do pecado. Basi si wangeenda. Basi si wangeenda tu kwa Yesu na kutubu na kugeuka kutoka kwa dhambi. Is this world aware Je, ulimwengu huu Este wajua mundo está that ciente Jesus ya kwamba Yesu que is the Jesus Savior of the world? ndiye mwokozi wa é o ulimwengu. Salvador do Hata mundo. sasa, When the Até mesmo coronavirus agora, is devastating the earth. wakati virusi vya quando o corona coronavírus vinaangamiza está dunia, devastando a terra, You look at the world. na unawaangalia, então unaangalia você olha ulimwengu, para eles, você olha para o mundo, você pode dizer: ya kwamba hata
que eles nem sequer sabem que somente Jesus é o Salvador do mundo. Caso contrário, nesta circunstância do coronavírus, eles já teriam todos corrido para ele. Todos teriam corrido para ele. Todos teriam recebido Jesus, todos eles. E é por isso que nós estamos fazendo essa transmissão, para que nós possamos dizer para eles que somente Jesus é a tua solução. Porque vocês viram os hospitais mais importantes, os maiores e mais poderosos nomes do mundo, infectados com o mesmo vírus. E eles dormiram, eles morreram. Ai. Isso quer dizer que há um momento onde o dinheiro não vai mais te salvar. Somente Jesus. Ele é o Salvador do mundo. O livro de Atos, capítulo 4. O que Josué viu, pelo que ele passou, quando ele estava de pé diante do anjo do Senhor. E o que é que isto fala para a geração deste dia presente? O livro de Atos, capítulo 4, vamos ler 2 versículos. Vamos ler o 11 e o 12. Ele diz o seguinte. Novamente abram comigo no livro de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Isto é o que ele diz. The stone the builders rejected. Jesus is the stone the builders rejected. Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Ei! E é por isso, quando Josué ficou diante do Messias, em sua sujeira, em sua pecaminosidade, em sua imundícia, em sua imoralidade, somente Jesus tirou o pecado dele e comandou: tire as roupas sujas dele. Por quê? Somente o nome de Jesus, que não há nenhum outro nome, debaixo do sol, debaixo do céu, pelo qual os homens devam ser nascidos de novo, exceto o nome de Jesus, pelo qual o homem seja salvo. Então, por que é que nós não corremos para Jesus, então? Tudo bem. Enquanto eles estão te levando para o hospital, você pode estar recebendo Jesus e diz: Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Eu sei que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eles têm que me levar para o hospital. Entretanto, eu estou correndo para ti e eu estou me arrependendo dos meus pecados e te pedindo para o sustentador da minha vida. Eu estou te pedindo, perdoe os meus pecados. Eu te recebo nesta noite. E se eu morrer, eu estarei no paraíso contigo. Por que é que nós não corremos para Jesus? Por que é que esta geração não correu para Jesus, não corre para Jesus? Porque ele está dizendo que qualquer que seja a situação,
vya corona. mesmo que seja coronavírus ou os gafanhotos. Hakuna jina jingine Não há nenhum outro nome que o Senhor nos deu, ambalo kwalo mwanadamu pelo qual o homem, este mundo, seja ila salvo, tu jina la exceto o Yesu. nome de Jesus. Are you aware? Je, wajua? Você Have you sabia? gone to him? Na je umemkimbilia? E você já Instead, correu para people are ele? willing to try everything and anything under the sun. Badala yake, Mas ao watu invés wanaweza disso, as pessoas kujaribu estão kujaribu tentando kila kitu na fazer chochote chini ya tudo jua. debaixo do sol. And yet not trying Jesus. Na ilhali hawamjaribu E, Yesu. entretanto, It is não time estão to give Jesus tentando a chance to chegar a Ni Jesus. wakati wa kumpatia Yesu nafasi Chegou o katika tempo maisha de yako. dar a Now you Jesus uma understand. chance em sua vida. That Porque agora Joshua's vocês situation Ya kwamba entendem hali ya que a Yoshua was situação actually de an Josué, orchestration. ilikuwa udhihirisho. na verdade, It was foi uma orchestrated. It was designed by orquestração. God. It was planned. Foi orquestrado, designado, It was planejado planned by por God. Deus. Pangwa na Mungu. Foi That he may planejado stand por there. Ya kwamba Deus asimame pale. That para the que ele enormity of the pudesse Messiah, ficar lá, Mkuu wa Masia. para as que the a Savior of enormidade Israel, do Messias, Israel, do the Savior of Salvador man, de Israel, the como Savior Salvador of do homem, o Salvador do ili mundo, apate kukwezwa. para que ele fosse exaltado. Are you aware? Je, wajua Você That he can take sabia away the filthy garment of this present day church? ya kwamba anaweza que ele kuondoa pode vazi tirar chafu as la hii vestes kizazi cha sujas sasa? desta igreja deste dia Again, I presente? say the present day church. Are you aware that he can take away the Você filthy garment sabia of this present day church? Que ele pode tirar as vestes sujas desta igreja deste dia presente? The present day believer. Muumini wa siku O hizi, crente deste dia Walking in presente, shame. akitembea katika aibu, andando em The shame of vergonha, aibu ya dhambi. Are na you aware vergonha that the do Lord can pecado. turn you from the shame Joshua had and raise you as an instrument with a Você glorious garment? sabia que o Senhor pode tirar você da vergonha que você estava andando e exaltar vocês com vestes limpas? The book of Psalms, we are still looking at the act that Jesus did unto Joshua. O livro de Atos, ainda de Salmos, ainda estamos olhando We are still os looking at atos that act of saying, de Yeshua. take off his filthy clothes. That command. Ainda estamos falando deste ato dele diz, retire as vestes sujas dele. Este That comando authority de Yeshua. that he Esta beheld. autoridade que ele tem. And then later I'll deal with you on the principle involved. The principle behind it. Então, mais tarde, eu vou lidar com o princípio que está por trás disso. The book of Psalm 130, No livro do Salmo 7 and 8. 130, 7 e Israel. 8. put your hope Israel, in the Lord, põe a sua esperança no Senhor, His pois unfailing no love, Senhor há o amor leal His e full nele redemption abundante, plena redenção. will redeem Ele Israel próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Aleluia! Because Joshua represents Israel. Ele redimiu Israel, porque Josué representa Israel. Josué está de pé diante do anjo do Senhor. Israel standing before the Lord. Isso essencialmente representa Israel de pé diante do Senhor. E também representa você, a humanidade que está de pé diante do Senhor. A humanidade aparecendo diante do Senhor. E ele diz, confie no Senhor. Põe a tua esperança no Senhor. Porque no Senhor há um amor leal. Você quase pode dizer que no diabo há um ódio muito, um ódio infalível, porque o diabo ousou apontar o dedo para Josué. Mas não importa o estado de sujeira de Josué. O Senhor Jesus ainda o amava. E este é o mesmo amor infalível
que Jesus tem pela igreja. Você sabia que você pode se arrepender e ser redimido novamente? Are you aware? Je, wajua Você sabia The present day church ya kwamba kanisa la que a sasa igreja hivi deste can dia literally presente decide kimsingi laweza pode kuamua literalmente decidir repent kutubu se and be arrepender redeemed by the Lord. na kukombolewa na e ser Bwana. redimida Are you pelo aware that Senhor. he has unfailing love for you? Je, wajua ya kwamba Você ana upendo sabia que ele usiokoma tem um amor kwa ajili yako? infalível por você? Haijalishi hali yako Não ya importa uchafu. o seu estado de sujeira, And return to holiness I brought. Huo ndio ujumbe wa que a toba mensagem na de kurudi arrependimento e de retornar à santidade que eu trouxe, quando eu vim e disse, haijalishi kile ambacho não kimetendeka, importa o que aconteceu, Is number one. lakini kile kinachojalisha mas o que importa é, número um, Messiah is coming. ya kwamba Masia que o anakuja. Messias That está is the game vindo. changer now. Na ya kwamba hiyo ndio inabadilisha E que mambo esse yote. agora é o tempo de mudança. Kwamba kwa sababu ya hiyo, Now E por causa everybody must disso, repent. ya sasa kila mtu anaweza agora kutubu, todos têm que se arrepender matubu na kugeuka e kutoka apartar-se do Prepare for the pecado kingdom of na glory. kujiandaa kwa ajili ya e se ufalme wa preparar utukufu. para o reino da glória. Mwajua That Você this sabia kwamba tume hii is a que further essa missão demonstration ni udhihirisho é uma zaidi demonstração of the maior unfailing love. ya upendo usiokoma. do amor God still infalível beckons his people. Bwana bado que Deus ainda está chamando o seu povo, akiwakimbilia So correndo please para return to eles me. akisema kwamba e tafadhali dizendo, por nirudieni favor, sisi, retornem para nami mim. nitawarudia. E eu retornarei para We need to vocês. walk O together. tempo Tunahitaji acabou. kutembea pamoja. Nós precisamos andar juntos, Unyakuzi u karibu. porque o arrebatamento está Ai. próximo. When he Ai, said, take off his filthy clothes. Aliposema ya kwamba quando muondoe ele nguo disse, zake tire as chafu, roupas sujas dele, alisema mengi About ele the disse supremacy of the muito Messiah. kuhusiana na uweza a wa respeito Mesia, da About his supremacia do unfailing Messias, love to clean man. kuhusiana na Hallelujah. a respeito do amor infalível dele para limpar o homem. About his unfailing Aleluia! love to forgive sin. kuhusiana na upendo wake A usiokoma, respeito do wa amor kusamehe infalível dhambi. dele para perdoar o pecado. Mrudie Bwana. Vamos retornar para o Senhor. Vamos correr para He has Ele. unfailing love. Ana upendo usiokoma. Ele tem um amor infalível. Katika siku hizi, Nestes Before dias, the door of grace is closed. kabla mlango wa neema antes que a ufungwe, porta da graça seja yashangaza. fechada. And he said, Maravilhoso. Anasema, E ele diz, again, Israel, put your hope in the novamente, Lord. anasema, Israeli, Israel, Bwana, põe a tua Where have you put esperança your no hope, Senhor. blessed people? je, mmeweka tumaini Onde lenu vocês wapi, têm watu posto a sua wabarikiwa? esperança, povo Hiki abençoado? kizazi Esta geração limeweka tumaini lake pôs a On sua their top health esperança katika bima zao za nos afya seus za ngazi seguros ya de juu. saúde, os melhores que tem. Essa geração Limeweka tumaini lao On pôs the a top sua medical esperança advancement in their countries. katika maendeleo ya nos hali ya juu ya avanços da kimatibabu medicina katika dos mataifa seus yao. This países. generation Hiki kizazi Esta geração limeweka tumaini lao pôs a sua esperança katika soko za hisa. nas bolsas de valores, mercado de ações. Mas agora veja, ele veio e soprou. Ele me enviou para esmagar todos eles. Sasa tazameni. Agora Na veja. anasema, E ele diz, wekeni tumaini lenu. põe a tua esperança, Israeli, ó Israel, Bwana, no Senhor. kwa maana kwa Bwana Porque no Senhor kuna há um amor que nunca falha, um amor infalível. kwake kuna ukombozi Nele há kamili. plenitude de redenção. Yeye mwenyewe ataikomboa Ele vai te ulimwengu. redimir totalmente. Lakini je, hii Mas esta geração de igreja sabe. je, mwajua Você sabia ya kwamba kuna ukombozi que há plena redenção no Senhor? badala yake ninapoangalia Mas ao contrário, quando eu olho para a igreja deste dia presente, eu vejo meia redenção. nusu dunia, Metade no mundo nusu wako e katika metade no cristianismo. na wanachanganya maisha E eles estão misturando a sua vida cristã e misturando o seu evangelho também. Ai, como vocês podem misturar o evangelho com o mundo e achar que vocês vão ter plena redenção? Você sabia que no Senhor Jesus há plena redenção
kutoka kwa dunia para te tirar do mundo into the kingdom of God. hadi moja kwa moja diretamente lá Why is the dentro church do in the reino de middle ground, Deus. halfway? Ni kwa nini kanisa Por que, liko que a mahali igreja está katikati aqui no nusu-nusu? meio do caminho? Ai. Metade Romans do chapter caminho. 11. Warumi Ai, sura ya 11. Romanos We are still capítulo focusing 11. on that act. Bado tunaangazia hilo Nós tendo. ainda estamos focando That command. naquele Hiyo ato, amri. naquele comando. Off his filthy clothes. Ondoeni mavazi yake Tire as machafu. roupas Take off sujas his filthy dele. clothes. Ondoeni mavazi yake Tire as machafu. roupas sujas What does it dele. say to this generation? Je, inasema nini O kwa que é hiki que isto kizazi? diz para esta Romans chapter geração? Warumi sura ya 11. Romanos capítulo 11. Once you get there, turn with me, blessed people, to Romans chapter 11. Quando você Geuka chegar lá, pamoja nami, watu abram wabarikiwa comigo, kwenye povo kitabu cha abençoado, Warumi em sura ya Romanos 11, capítulo 11, Verse 32. mstari wa 32. versículo He says 32. the following. Anasema yafuatayo: Ele diz o seguinte: For God has bound everyone kwa maana Mungu amewafunga pois wanadamu Deus wote colocou to todos disobedience, kwenye kuasi so sob a that he may desobediência, have mercy on them. ili apate kuwarehemu para que ele wote. possa usar de All have fallen short of misericórdia the glory Kwa maana wote wamepungukiwa para na com utukufu. todos os que foram despidos da glória de Deus. Hivyo basi wakihitaji Portanto, ukombozi, eles agora precisam de redenção. Você sabia that in that way ya kwamba kwa namna hiyo que the desta Lord forma exalted the authority of the Messiah. Bwana alikweza o mamlaka Senhor ya exaltou Masia, a autoridade do kukomboa Messias Israeli, para redeem the redimir Gentiles. na Israel kukomboa e mataifa para ya watu redimir as mataifa. nações You are aware there is gentílicas. Je, mwajua ya kwamba kunalo Você tumaini? sabia There que há is mercy esperança? in the Lord Jesus. Kunayo rehema katika Há Bwana misericórdia Yesu. There is no Senhor grace in the Lord Jesus. Jesus. Kuna neema katika Há Bwana Yesu. graça There is no Senhor forgiveness of sin in the Jesus. Lord Jesus. Kuna msamaha wa dhambi Há katika Bwana perdão de Yesu. pecados John no chapter Senhor 3. Jesus. Yohana sura ya João 3, capítulo Verses 16 and 3, 17. mstari wa 16 na versículos 17. 16 e What he says here. 17. Sikiza anachosema hapa. Ouça o que ele diz aqui. John chapter 3, 16, 17. Yohana sura ya 3, João mstari wa capítulo 16 na 3, 17. 16 e He 17. says, Anasema, Ele diz: For God so loved the world kwa maana jinsi hii Mungu porque aliupenda sana Deus amou ulimwengu, tanto o that he mundo gave his one and only Son, Jesus Christ, hata akamtoa que mwanawe ele mpendwa deu o seu pekee único Yesu Filho Kristo, unigênito, that Jesus whoever Cristo, believes in him ili kila mtu para que amwaminie todo ndani aquele yake que nele crer shall not perish, asipotee, não but shall pereça, have bali awe mas tenha na uzima wa milele. vida Everlasting life. Maisha ya eterna. milele. For God Vida did not send his eterna. Son into the world Kwa maana Mungu hakumtuma Pois mwanawe Deus katika não ulimwengu enviou o to seu Filho ao condemn the world, mundo kuhukumu ulimwengu, para but condenar to o save mundo, the world through him. bali kwa yeye ulimwengu mas upate para kuokolewa. salvar o When he mundo commanded, por meio dele. Aliamrisha, Quando ele Take off his comandou, filthy clothes. ondoeni nguo zake tire as chafu. roupas sujas dele. Kimsingi alikuwa Ele anadhihirisha estava essencialmente He is the demonstrando Savior of the world, ya kwamba kwa hakika yeye que ele é o Salvador do the mundo, Savior of Israel, Mwokozi wa o Israeli, Salvador de Israel Mwokozi wa dunia yote e nzima. Salvador de Are you todo aware? o Je, mundo. mwajua Você sabia? for God so loved that is such unsearchable love, Huo ni- unfathomable love. Que Deus amou tanto o mundo. Esse é um mundo que, esse é um amor que você não tem como sondar, é Na insondável. anasema E ele That está if you dizendo: well perceive, understand that love, ya kwamba iwapo e se unaelewa você vyema kabisa entender kuwa bem upendo, este you amor, cannot fail to take it. huwezi kukosa kuichukua. você não vai falhar, você não vai recusá-lo. Whosoever Por does quê? not take it, Yeyote ambaye haichukui Porque aquele que não receber este amor ataangamia. vai perecer no this inferno. generation. Hiki kizazi, Esta Can we geração. take Jesus? je, tuweza mchukua Podemos Yesu? receber You need to take Jesus? Jesus. Tunahitaji kumchukua Vocês Yesu. precisam receber Jesus. Zawadi ya bure kutoka kwa O Mungu. dom Right now, the gratuito judgment of de the Deus. coronavirus, I spoke. Sasa hivi hukumu Agora ya mesmo, o virusi vya juízo do corona coronavírus nena, que eu It's because of profetizei rebellion. ni kwa sababu ya uasi. é por But can causa we da return to the rebelião. Lord and receive Jesus, Lakini the je- Savior of the world Mas nós himself? podemos voltar para o Senhor e receber Jesus, o próprio Salvador do Book of Acts, mundo. chapter 9, Kitabu cha Matendo O sura ya livro de tisa, Atos, capítulo from verse 9, 1. kuanzia mstari wa kwanza. a partir do versículo Acts 1. chapter 9, blessed people. Matendo ya Mitume sura ya tisa, Atos, watu capítulo Still 9, focusing on povo the act. abençoado. Take
off his filthy clothes. What was the Lord saying? Ainda focando no ato de tire as roupas sujas dele. O que é que o Senhor está dizendo para esta geração? Off his filthy clothes. Tire as roupas sujas dele. O que é que o Senhor estava Again, the dizendo? book of Acts chapter 9, 1-7. Novamente o livro de Atos, capítulo 9, do 1 ao 7. Enquanto isso, Saul was still breathing out. Saulo ainda estava respirando Against the Lord's disciples. ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto isso, Saul ainda estava respirando pensamentos de morte, pensamentos de assassinato, intenções de matar os discípulos do Senhor. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para que se ele encontrasse qualquer homem lá que pertencesse ao caminho, seja homem ou mulher, que ele pudesse levá-los presos como prisioneiros, que ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, quando ele se aproximou de Damasco, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. E ele caiu no chão. E ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, meu Senhor? Ele perguntou. Eu estou feliz que ele reconheceu que aquele era o seu Senhor. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele respondeu. Agora levante-se e entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Veja o versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo ficaram emudecidos enquanto eles ouviam o som. Eles viram a voz, mas não viam ninguém. Então ele o fez cego. Mas isso é surpreendente. Ele diz: tire as vestes sujas dele. E ele diz: não importa a sujeira, não importa o pecado. Saul estava matando os discípulos de Jesus. Ele estava assassinando-os. Ele estava matando os seguidores de Jesus. Se há algum pecador maior do que este que você conhece, é Saul aqui, porque ele comandava. Mas Jesus comandou: tire as roupas sujas dele. Tire a roupa dele. Tire a roupa dele. E quando eles tiraram a roupa dele, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Que poderoso Salvador! O Senhor usou-o tão poderosamente. Ele tornou-se ambos apóstolo e profeta. Ele tornou-se ambos, os dois. Ele tornou-se dois, apóstolo e profeta. O profeta e um apóstolo. E ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Este comando: tire as roupas sujas dele. Não foi uma brincadeira. Ai.
akamtumia E Paulo Deus kwa- usou Paulo Very much. He gave him a new poderosamente. name, Paul. naye Bwana akamtumia Ele Sauli deu kwa um jina outro kubwa kabisa, nome, o akampatia nome de jina jipya Paulo. The book of Acts Ele chapter 10 usou next door. poderosamente. Kitabu cha Matendo ya O Mitume livro de sura ya Atos, 10, capítulo mlango wa 10, kwanza. logo ali na No. frente. The book of Acts chapter 10, just next door to chapter 9. Blessed people, just follow me. The book of Acts chapter 10, O livro de Atos, capítulo 10, povo Verse 43. abençoado, Mstari wa 43. versículo 43. it says, Anasema Ele diz: all the prophets testify about him. manabii wote walishuhudia todos juu os yake. profetas Again, dão all the testemunho prophets dele. testify about him. Manabii wote walishuhudia Todos os juu profetas dão testemunho dele. Okay, all the prophets testify about him. Manabii wote wanashuhudia Todos os juu profetas yake, dão testemunho dele kwamba kila mtu de que todo aquele amwaminie que nele crê Forgiveness of sins through his name. Hallelujah. hupokea msamaha wa dhambi recebe katika perdão jina dos lake. pecados Haleluya. mediante o seu nome. Aleluia! Não importa o We que can você receive fez. forgiveness of sin. Tunaweza kupokea msamaha Nós wa podemos dhambi. receber perdão de pecados Kutoka kwa kauli hiyo, a partir desta Off his frase. filthy clothes. ondoeni nguo Tire as zako roupas That sujas command. dele. Hiyo amri. It doesn't Este matter the comando. type of filth. Haijalishi aina gani Não ya importa uchafu. o tipo de sujeira. Na niliwaambia katika E eu disse que no Kiebrania, no sentido hebraico, nguo chafu roupa Represented suja those smeared all over with human excrement. iliwakilisha wale ambao representa wengine ambao aqueles que estão wengine sujos wote com kote na excremento kijiti humano. mwanadamu. And I don't want to say the other part. It's in the Bible. You can read it. Na sitaki The kusema other hivi. part Eu of não that quero filth. dizer a outra parte. A outra parte desta sujeira está na Bíblia, você pode ler. É muito sujo. E ele diz: Haijalishi huo uchafu. não He has importa a already given sujeira. command Tayari amepeana amri Ele já deu um those that appear that comando approach him. kwa wale wote ambao wanakuja para todos aqueles que se aproximam dele, que vêm até ele. Ele diz: Filthy clothes. ya kwamba ondoeni nguo tire zako as chafu, roupas sujas The dele. rich garment nalo vazi la E utajiri com uma veste nobre de bestowed justiça on you. litawekwa juu yako. vai ser Guess dada what? para Na você. jua nini? E As he's adivinhe, watching, Wakati anatazama he's supervising. enquanto ele está observando, ele está supervisionando. na hilo vazi Is E estas everlasting. vestes ni maisha ya milele. é vida That garment is eterna. righteousness. Hilo vazi ni Estas uhaki, vestes é maisha justiça. ya milele. So Vida 1 Timothy chapter eterna. 2, Kwa hivyo Timotheo wa Então, kwanza, 1 sura ya pili, the Timóteo, book of 1 capítulo Timothy chapter 2, 2, kitabu cha Timotheo wa kwanza, o livro sura de ya pili, 1 Timóteo, capítulo verse 2, 5. mstari wa 5. As we wind down versículo on this segment, 5. Tunapomalizia kwa sehemu Enquanto hii, nós vamos Kwanza, terminando kipindi este segmento e começar 1 um novo. Timothy chapter 2, verse 5. Timotheo wa kwanza, sura ya pili, 1 Timóteo, capítulo Says 2, the versículo 5. anasema yafuatayo. Ele diz o seguinte: He says, Anasema, ele diz, for there is one God kwa maana kuna Mungu porque mmoja há and só one um Deus mediator na mpatanishi e mmoja só um between God and mediador mankind, kati ya Mungu na mwanadamu, entre Deus e the os man homens, Christ Jesus, yani mwanadamu o homem Cristo who gave Jesus, himself as a ransom aliyejitoa mwenyewe o kuwa qual mkombozi se entregou a si mesmo como resgate por todos. So he was saying, Aleluia! Alikuwa anasema Então ele está when dizendo Joshua aqui approached him wakati Yoshua que quando alipokuja Josué se aproximou in dele filthy clothes, katika mavazi em machafu, roupas He was sujas, alikuwa anasema ele I estava am the dizendo: perfect Lamb of God. mimi ndimi mwanakondoo eu sou o mkamilifu wa perfeito Mungu. Cordeiro de Lamb of Deus. sacrifice. Mimi ndimi mwanakondoo Eu sou o dhabihu. Cordeiro do I was already sacrifício. slain Tayari nilichinjwa Eu já for the fui laying of the morto foundation of the earth kwa ajili ya kuwekezwa kwa desde a msingi wa fundação do ulimwengu, as mundo, the Savior of the world. kama mwokozi wa como ulimwengu. Salvador To do me, all mundo. ye that are heavily burdened, Kwa hivyo njooni kwangu Então ninyi wote venham a mim mnaosumbuka todos na os que mizigo, estão Ninyi sobrecarregados, ninyi ambao mmechoka, of this aqueles que world, estão cansados deste Loaded. mundo, mmelemewa with the sin of this world. na sobrecarregados dhambi ya ulimwengu com o huu. pecado Ele deste diz- mundo. Anasema, He E ele paid the ransom. diz: alilipa hiyo gharama. ele So when pagou the o devil was resgate. saying, look at his garment, it's filthy. Hivyo basi kwa hiyo wakati Então, Shetani quando o diabo alisema estava kwamba dizendo: veja, as vestes deles estão Then sujas. Jesus said, Yesu akasema, Entretanto, Jesus disse: Calvary cross for somebody like Joshua. je,
Acaso eu não fui para a cruz do Calvário por alguém como Josué? E ele está dizendo, acaso eu não fui para o Calvário? Eu não fui para o Calvário por aqueles de justiça própria, mas pelo filho pródigo, aquele que está perdido, aquele que está alimentando porcos, e que ele está lá e as vestes estão sujas. Este é aquele que vê a necessidade da minha missão. Este é aquele que vê a importância da minha missão. Não importa quão sujo. Por favor, venha. E eu vou comandar. Tire as vestes sujas dele. Aleluia. Então, povo abençoado. Então, qual que é o princípio principal, mais elevado, acima de tudo, que governa esta autoridade? Deixe-me primeiro falar antes de irmos às Escrituras. Você sabe que na lei antiga, aqueles que desobedeciam à lei morriam. E nesta nova lei, a graça, a aliança da graça foi dada, mas também aqueles que se recusam a receber a aliança da graça, eles também morrem. Então o salário do pecado é a morte. E também aqueles que recebem a aliança da graça e abusam dela, como a igreja deste dia presente, ele os envia para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. E Hebreus capítulo 10, 26 a 31. E em 2 Pedro capítulo 2, 19 a 22. Mas qual é o principal? Qual é o princípio? Podemos abrir em Levítico. Levítico 17, 11. Qual é o princípio desta remoção das vestes sujas? Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. E eu odeio a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida de alguém. Vocês entendem agora? Então, isso era uma conversa do Calvário aqui. Ele está dizendo que é o sangue de Jesus. Que há somente um sangue. O poderoso sangue de Jesus. Que pode tirar, que pode lavar o pecado do homem. A propiciação pelo pecado. Então, por que o cristão deste dia presente está andando em pecado? Será que isso significa que você não recebeu o evangelho do sangue? Isso é óbvio para mim, que se você tivesse recebido o evangelho da cruz, que se você tivesse recebido o evangelho da cruz, então a tua carne já teria sido crucificada naquela cruz. Então, se eles tivessem recebido o evangelho da cruz, a carne deles já teria sido crucificada. Seria verdade que esta geração abandonou o evangelho da cruz e do sangue, porque ele diz:
É o sangue ambayo inaondoa dhambi que za faz mwanadamu. propiciação pelos pecados dos homens. Je, kwa nini bado mnakuwa Por que mnatembea é então katika que dhambi você ainda está andando em pecado, não moja liberto? kwa moja? E imediatamente Ninataka kusoma kitabu eu quero cha ler o Waebrania. livro de Hebreus. Waebrania sura ya 9. Hebreus capítulo 9, And then we'll take a short versículo break. 22. Tutachukua kipindi kifupi E cha então nós vamos mapumziko fazer um kidogo. pequeno intervalo And depois then we'll disso. take Halafu tutachukua E então nós short vamos break. fazer kipindi kifupi cha um pequeno mapumziko. intervalo. Hebrews chapter 9, 22, he says the following. Waebrania sura ya 9 mstari Hebreus 22 9, anasema, 22, ele diz o seguinte: In fact, kwa kweli de the law fato, requires sheria hudai kwamba a lei exige everything karibu kila kitu que quase todas as coisas kitakaswe kwa damu, sejam without purificadas the com shedding of the sangue. blood, there is no forgiveness of sin. wala pasipo E kumwaga sem damu derramamento de hakuna sangue, dhambi. não há perdão de pecado. Vocês entenderam Je, mlielewa kile o ambacho que é Mungu que o Messias alimwambia está Yoshua dizendo hapa? para He was talking Josué about aqui? Calvary. Alikuwa anazungumza kuhusu Ele estava Calvary, falando That do is going for Calvário. crucifixion, to be crucified. ya kwamba anaenda Ele estava kusulubiwa indo para ser crucificado. ya Yoshua, On É a favor de Josué, niaba ya mwanadamu, a favor da humanidade, Mankind. ili kwamba apate kumsafisha para poder limpar a humanidade. kila kitu kinahitaji Tudo requer, exige kitakaswe kwa que damu. seja limpo pelo sangue, pelo único sangue, When we o come sangue back, de Jesus. we will continue Quando with this nós tremendous voltarmos, principle Tutaendelea na kanuni hii ya ajabu nós vamos kabisa. continuar com este tremendo princípio que off governa. his filthy clothes. Ondoa vazi lake Tire as chafu. roupas And you'll sujas understand. dele. Utapata kuelewa E That vocês we vão need to entender restore ya kwamba tunahitaji que nós The kurejesha precisamos gospel of the cross. restaurar injili ya msalaba o evangelho da na cruz injili ya damu, e o evangelho do sangue, msalaba wa kale a uliotajwa velha e for a rude modern cruz, generation. kwa kizazi cha sasa, para But uma in your modern geração nation, moderna, katika mataifa yetu para You que may as suas embrace the nações cross of modernas, Jesus again. mpate kukumbatia em msalaba suas wa Yesu nações tena. modernas, And vocês abandon possam that abraçar modern a gospel cruz you're de having, Cristo which has no novamente. deliverance. Na mwachane na hiyo E injili ya abandonar kisasa este yako nayo, moderno ambayo evangelho haina que vocês ukombozi. têm, que The não gospel traz of libertação. liberal theology. Ile injili ya O theolojia huru. evangelho da Has no power. teologia liberal The gospel não of the tem cross. poder. Injili ya msalaba. The cross is O the evangelho heart da of the cruz. gospel. Msalaba ndio A moyo wa cruz é o injili. coração do evangelho. The blood is E the o power sangue. to the gospel. Damu ndiyo nguvu E o kwa sangue é o injili. So we are poder talking do about evangelho. restoring the glorious gospel of power in the church. Hivyo basi, tunazungumzia Então nós estamos falando a respeito de restaurar o poder do sangue do That there evangelho may be revival. ili para a kwamba igreja, kupate kuwepo na para que uvuvio. possa haver In this avivamento. generation also. Katika hiki kizazi pia, Nesta geração He's saying- também. anasema Ele está If we come dizendo ya kwamba tutakaporudi que quando nós voltarmos, tutaona vocês That we need to verão go back to the old ancient gospel ya kwamba tunahitaji que kurudi nós katika temos ile que injili voltar ya para o kale ya velho e kitambo antigo and evangelho abandon the gospel of prosperity. na kuachana na injili e ya abandonar o evangelho da Has no prosperidade. deliverance. injili ambayo haina O ukombozi. evangelho que não traz libertação, That's why não you tem have been poder. walking in those churches in sin. Na ndio sababu mmekuwa mkitembea E é katika por isso que makanisa vocês estão katika andando dhambi. naquelas But now look, igrejas the Lord em sent me. pecado. Lakini sasa tazameni wakati Mas Bwana olha agora, alipokuja. quando o Kenya, Senhor for me example, enviou, when the Lord sent me and I restored the gospel of the cross and the blood. Kenya, kwa mfano, wakati Bwana no Quênia, por alinituma, exemplo, na quando o Senhor me nikarejesha enviou e eu injili ya restaurei o msalaba. evangelho da Right now, cruz e do there's thousands sangue. and thousands of cripples who are sitting and walking Agora around, mesmo, who have há raised milhares by e the power of milhares that de, gospel. de aleijados que levantaram e agora eles estão sentados e recebendo o verdadeiro evangelho. He's saying Anasema that Ele only está the dizendo gospel of the cross and the blood ya kwamba injili ya damu que pekee na somente o msalaba evangelho can da restore cruz e the do authority of the sangue church yaweza kurejesha mamlaka pode ya restaurar a kanisa autoridade in da a fallen igreja generation. katika kizazi em uma kilichoanguka, geração caída, katika ulimwengu ulioanguka. em um mundo caído. Gospel of the cross Ni injili ya kale Somente tu ya o msalaba antigo and the evangelho da ancient blood of cruz Jesus na damu ya kale e ya o Yesu antigo can sangue de restore, Jesus yaweza kurejesha pode a postmodern restaurar generation. kizazi cha kisasa. uma geração pós-moderna. Thank you. In 15 minutes. Obrigado. Obrigado. Em 15 minutos.